Em um experimento de física realizado no vácuo, duas cargas pontuais negativas, menos Q, são fixadas no eixo x do plano xy nas posições x1 igual a menos A e x2 igual a mais A. Uma carga de prova Qzinho positiva é colocada em repouso em diferentes posições ao longo do eixo y, para que seja observado o comportamento físico do sistema. Com base nesse sistema físico, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Quando a carga é colocada na posição y igual a sobre 50, ela passa a descrever um movimento harmônico simples sobre o eixo y. Olha só, eu tenho aqui a origem do meu sistema, ponto zero. Tá? Tem as cargas menos e mais Q, que é mais. Não, é menos. Tá? Que é menos e menos Q. É menos A, na posição menos A e mais A. Então, eu vou pegar essa carguinha e colocar ela aqui na posição, tá? Eu vou colocar aqui mais Q, carga positiva, tá? Nessa posição. Só que essa posição ela tá a uma distânciazinha de 50 vezes menor do que a distância da origem até o ponto onde está uma das cargas negativas, ou seja, y sobre A, y sobre 50. Aliás, y é igual a A sobre 50. Ou seja, é um pequeno deslocamento daqui da origem até o ponto aqui, um ponto qualquer de y. Como as cargas elas têm modos iguais, o que, é que vai acontecer? Eu vou ter uma força elétrica aqui na direção das cargas, vou ter outra força elétrica aqui. Aí como resultante, passar aqui pela regra do paralelogramo, tá? Eu vou ter uma força aqui apontando para baixo, tá? Força apontando para baixo. Aí o que é que vai acontecer? Deixa eu só tirar isso aqui do meio. O que é que vai acontecer? Quando essa carga ela estiver aqui, ela vai sofrer uma força resultante aqui apontando para baixo, no sentido negativo de y. Mas quando ela já estiver aqui na outra posição aqui, menos y sobre 50, ela vai sofrer uma força resultante aqui no sentido oposto, tá? Isso lembra um pouco a lei de Hooke. Na lei de Hooke eu tenho uma partícula que ela é deslocada em uma distância próxima ao ponto de equilíbrio, um deslocamento próximo do ponto de equilíbrio, e a partícula fica oscilando em torno desse ponto de equilíbrio, desenvolvendo um movimento harmônico simples. Portanto, gabarito aqui ficar a letra A. Eu marquei com as setas aqui, mas enfim. Então, gabarito da questão de cara é letra A. Se eu afastar um pouquinho que seja da posição de equilíbrio, que é essa posição de equilíbrio, por que é a posição de equilíbrio? Deixa eu sair com esse vetorzão aqui. Ups. Tá? Por que essa aqui é a posição de equilíbrio? Quando eu abandono a carga aqui em repouso, a força elétrica que a carga que está aqui em mais A faz na carga aqui é a mesma que ela faz aqui na carga que está sendo aqui colocada na posição menos A. Então eu vou ter um equilíbrio de forças aqui. Então essa posição aqui é a posição de repouso. Então ela é a posição de equilíbrio. Então se eu deslocar essa carga mais Q numa distância para pequenos deslocamentos em relação ao ponto de equilíbrio, no caso A sobre 50, ela é pequeno deslocamento, então ela vai desenvolver um movimento harmônico simples. Tá? Aí letra B. Quando a carga é colocada na posição y igual a zero, a força resultante é diferente de zero. Pelo contrário, a força aqui ela vai ser igual a zero. Tá? Se eu colocar ela em repouso aqui. C. Não existe nenhuma posição ao longo do eixo x onde a carga Q esteja sujeita a uma força resultante nula. Oxe, gente, tem sim. Aqui, ó. Aqui, se eu coloco a carga aqui,
tá? Só abandona ela aqui em repouso, ela vai ficar sujeita a forças de mesma intensidade e sentidos opostos. Então ela vai se anular aqui. B. O vetor força resultante sobre a carga Q possui sempre o mesmo sentido para qualquer posição ao longo do eixo Y. Tá, se eu tiver no sentido positivo de Y, na região positiva de Y, a força resultante ela vai estar apontando para o sentido negativo. Se eu tiver aqui abaixo do zero, na região negativa de Y, a força resultante ela vai estar apontando para cima. Então, a resultante aqui ela está para baixo aqui, e aqui ela está para cima. Portanto, gabarito aqui, letra A.